Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que você faça uma extraordinária noite. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Estamos iniciando aí mais uma semana para a honra e glória de Deus, colocando tudo na presença dEle, entregando para Ele. E quase chegando ao fim do nosso propósito, né, de 31 dias de sabedoria, com muita luta, com muita garra, e com uma única certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que mesmo quando fica tudo muito desafiador, Ele está no controle de tudo e que Ele tem nos preparado para algo muito maior. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ao Pai, por mais essa semana que se inicia. E já colocando tudo diante das suas mãos, ó Pai. Tudo aos teus pés. Todas as nossas lutas, todas as nossas angústias, todos os medos, a insegurança, tudo aquilo, ó Deus, que durante todo esse tempo tentou nos paralisar, nós colocamos agora diante de Ti, ó Pai, entregando a Ti o nosso coração, a nossa vida, o medo, tudo que veio para nos paralisar, ó Pai, a gente está colocando tudo diante da Tua presença. Rompemos em fé, ó Pai, nesses 28 dias. Falta pouco, ó Pai. Mas nós estamos aqui para clamar e pedir que a sua sabedoria seja derramada sobre nós. Derrama sobre o teu povo a tua sabedoria, ó Pai, nos faça hoje dar mais um passo em direção daquilo que o Senhor tem nos prometido. Renova as nossas forças, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, para que o Senhor possa nos exaltar, ó Pai. Tirar no nosso lugar da nossa humilhação e colocar o Pai diante daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Grandes têm sido os desafios, ó Pai, mas grandes também têm sido os aprendizados. Então, toma tudo nas tuas mãos agora e tenha total liberdade em nosso meio para fazer a obra que o Senhor quiser. Papai amado, papai querido, nos ajude a romper em fé. Comece a despertar o teu povo, ó Pai, para poder vivenciar aquilo que o Senhor tem falado em nosso coração. Nesse momento eu quero me esvaziar de mim mesma, que o Espírito Santo do Senhor me encha e que o Senhor comece a mostrar qual é o melhor caminho para cada um de nós. Toca no coração, papai. Prepara o nosso coração, Senhor. Para que a gente venha viver a fase mais extraordinária da nossa vida. Abra o nosso coração para poder nos dê discernimento da tua palavra e que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade em nosso meio para poder fazer e falar infinitamente mais. Que até o final desse propósito, ó Pai, haja cura, transformação e restauração. Que venhamos receber testemunhos. Para testificar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado e tem nos ensinado. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá para mais um dia. Devocional do dia 28, né? E para mim um dos versículos chaves é: os ímpios fogem embora ninguém os persiga. Os justos serão corajosos como um leão. E se a gente analisar toda a nossa trajetória aqui, o quantas pessoas desistiram, quantas pessoas ficaram no meio do caminho, quantas pessoas não prosseguiram com a gente, né? E é muito triste, mas é uma realidade que muitos são chamados e poucos escolhidos. E aqui o escolhido, gente, não é, no caso, tipo assim, é quem toma a decisão e quem se escolhe, sabe? Porque Deus, ele tá chamando todo mundo. Mas se você não está pronto, você não vai. Se você fica dando desculpinhas na sua mentalidade, você não vai. Teve uma vez que muito tempo eu questionei a Deus, né? Porque tem uma parábola que fala do casamento, da festa ali, na palavra de Deus, e aí parece que quem não estava vestido para aquela ocasião foi jogado fora, né? Eu pensei, poxa, mas a pessoa não tem a roupa para aquele evento. Mas não tem ou dar desculpa, porque quando a gente quer, a gente dá um jeito.
A gente pega até emprestado. E aí, hoje que eu tive essa reflexão de que você não tinha que ir de qualquer jeito, e a gente não tem que estar de qualquer jeito. Nós temos que saber o que é melhor e o que não é pra gente. Teve 2 dias durante todos esses meses, e, gente, o meio do ano, para mim, é muito terrível. Para quem tem problema de crônico, de renite, de sinusite, esse trem tudo, it da vida, é muito difícil, e ainda está em obra meu bairro. Então, assim, é muito caótico. E durante 2 dias eu tive uma dificuldade imensa mesmo de conseguir trazer o devocional. Ontem mesmo foi um desses dias. Eu não tinha capacidade física, mental, espiritual nenhuma de trazer o devocional ontem. Mas não é um compromisso? Então por que a gente vai ficar dando desculpinhas? Por mais que eu não tinha voz, por mais que a minha cara tava aquela cara bem ruim, eu fiz assim mesmo. Por quê? Porque vai ter coisa que a gente vai ter que fazer até sem condições. Então, a primeira virada de chave aqui para você é para de dar desculpa. Para de fugir. Porque não tem ninguém te perseguindo, é uma escolha sua. Se você fez o compromisso de estar caminhando nesse desafio, nesse propósito, Lívia, teve um dia que eu não consegui fazer, tem disponível no gravado, era só você ir lá assistir. Só que a gente fica dando desculpa, tá vendo? A gente foge, sendo que não tem ninguém nem perseguindo a gente. Eu não obriguei ninguém a fazer, mas eu recebi mais de 11 nomes. Nós iniciamos a primeira semana com mais de 11 pessoas. Ou seja, é tudo escolha. E aí, nesse versículo mas os justos serão corajosos como um leão. E para finalizar tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, nós precisamos de muita coragem. Porque grandes serão os desafios, mas é gigante os desafios. Às vezes, tudo dá errado naquela semana. E aí você tem que enfrentar um monte desses desafios. Mas aí qual a sua escolha? Se posicionar para vencer ou desistir? Agora que está tão perto. É uma escolha. Não deu certo, faz de novo. Não deu certo, faz de novo. Só que não faça igual, porque senão os resultados serão iguais. Nós temos que fazer com uma mentalidade diferente. E não é tentar, não, viu, gente? Eu estava até falando com a Lelê hoje. Quando a gente fala tentar, o nosso cérebro já sabe que ele pode fracassar. Eu vou fazer até dar certo. E você vai ajustando e melhorando. O sucesso é a soma dos nossos fracassos. Em Provérbios 28, é um capítulo de confronto espiritual, moral, porque ele vem traçando uma linha muito nítida entre dois tipos de pessoas, os que escolhem a integridade e os que se entregam ao pecado, ou seja, os que desistem. E a ganância, a rebeldia. Aqui, Salomão, ele está chamando a gente a viver com coragem, com retidão, com temor, constante ali no Senhor. Porque há consequências muito claras durante o caminho que está sendo escolhido. E é tão intenso que são, na verdade, 22 aprendizados. Só que aí eu tento dar uma diminuída, que senão a gente fica aqui até amanhã. Então, eu peguei os principais ensinamentos, os mais relevantes desse capítulo 28. Por isso que é tão importante que você leia. Por quê? Porque você pode ter uma visão diferente da minha e pode ter um outro ensinamento que eu não trouxe. E um desses primeiros ensinamentos vem: a justiça liberta da culpa. A maldade vem aprisionar na paranoia. E, gente, sabe o que eu tratei hoje na terapia? A culpa. Eu já me acordo sentindo culpado. Se um trem não sai como eu planejei, eu sempre acho que a culpa é minha. Eu posso ter entregado o meu melhor, deu errado, eu falo, tá vendo? A culpa é minha. Mas se eu tivesse feito, se eu tivesse agido assim, se eu tivesse... Eu sempre... Por quê? Porque a culpa, ela vem como uma maldade dentro do nosso inconsciente e ela vem nos aprisionando na paranoia.
Só que a justiça, o buscar a Deus, o temor a Deus, ele vem libertando a gente até dessa culpa. Por quê? Porque Jesus morreu por mim e por você. Não tem por que a gente ficar carregando isso. Então, a ousadia, ela já entra nesse campo, trazendo essa libertação para a gente. Por quê? Porque a gente fez o que a gente dava conta naquela época. A gente não tinha a sabedoria que a gente tem hoje. Senão você não estaria aqui aprendendo mais sobre sabedoria. Então, o justo, ele vai andar com ousadia, porque ele sabe que ele está em paz ali com Deus, que ele tem buscado essa paz com Deus. Já o ímpio, ele vai viver olhando por cima do ombro, mesmo sem uma ameaça real, fica ali, sabe, trazendo desculpas e desculpas e desculpas. E a culpa, quando ela não é confessada, ela vai criando ali uma prisão invisível, que vai esgotando a nossa alma. Não é que eu nunca confessei a minha culpa, só que eu ainda me autopunia. Deus já me perdoou e eu não havia me perdoado. Enquanto não haja esse perdão, não tem como haver uma libertação. Porque o primeiro perdão tem que ser dado por você para você mesmo. Só que quem anda com retidão vai carregar uma leveza e uma coragem. Uma hora ou outra Deus vai falar comigo, e aí? Vai continuar carregando isso por quê? Porque você quer? Então tá bom. Mas eu já te libertei desse peso. Você está caminhando com ele porque você quer. É a hora que vai mudar uma chavinha aqui, ó, na sua mentalidade. E o 2 é: quem vive com o coração quebrantado permanece em pé. Está no versículo 14, retrata muito bem sobre isso. Então, temer ao Senhor, gente, é viver com o coração sensível. Sensível à correção, ao ensinamento. Mas já que endurece o coração, gente, vai ter uma distância da voz de Deus. Já se torna mais vulnerável à queda. E o temor que vem com reverência vai fazer com que a gente persevere, como que a gente permaneça, como que a gente cresça. Por quê? Porque Deus vai moldando a gente até mesmo na dificuldade. Só que aí quando você traz o seu orgulho, você se destrói. Você perece no meio do caminho. O passo 3 junta ao primeiro, né? Mas para viver o passo 3, você tem que viver o passo 2 primeiro, que é trazer esse quebrantamento para o nosso coração. Mas o passo 3 é o confessar liberta e esconder aprisiona. Tudo aquilo que você fica guardando para você, isso vai virar uma doença. E eu falo doença no corpo físico. Aprenda a confessar. Lívia, mas é muito ruim o que eu estou sentindo. Só vai passar se você confessar o que você está sentindo e dar um lugar para isso. Uma pessoa que tem depressão, por exemplo, você acha que o que faz ela levar ela à morte, a cometer o suicídio? O silêncio. O guardar para ela toda aquela bola de neve do desespero dela. As culpas, as mágoas, as dores. Porque ela alimenta uma história que ela mesma criou na cabecinha dela. Então você precisa parar de alimentar isso e começar a se libertar de todos esses sentimentos. A culpa, a raiva, a inveja, o medo, a insegurança. Como? Sentindo. Confessa para você mesmo o que você sente. Lívia, mas inveja é pecado. Confesse seu pecado. Você escolheu ter inveja? Você escolheu ter raiva? Às vezes não. E aí, quando você confessa, você vai dando espaço para que Deus venha e te liberte dessa prisão. Então, isso é muito importante. Porque a confissão, ela vai ser o portal da nossa cura. Quando a gente reconhece os nossos erros diante de Deus, nós somos alcançados por essa graça. Mas o silêncio protege a gente do pecado, só vai prolongar nosso sofrimento. E aí você acha que você está se protegendo do pecado, mas não, você está escondendo o seu pecado, você está escondendo o seu erro. Às vezes, por medo de errar, você acaba errando muito mais do que se você tivesse em movimento.
O quarto ponto, melhor ser pobre com integridade do que rico na corrupção. Deus, ele não mede a nossa vida por posse, mas pelos nossos princípios. Então, há uma dignidade que acompanha com quem anda com a retidão. E quem, mesmo que falte o dinheiro para gente, quanto mais você escolher ali uma vida de princípio, mais resultado você vai ter. Porque a riqueza sem caráter vai levar à sua miséria. Mesmo que você ache muito, que tenha muito dinheiro, você vai ir para a miséria. Talvez não miséria financeira, mas espiritual, mental. Algum probleminha ali vai ter. O quinto, governos lideram, reflete no estado moral do povo. Governos e líderes, né? Esse fala muito sobre governo e sobre liderança. Então é muito bom a gente, né, olhar para o nosso governo atual, sobre as propostas, sobre os outros governos, que eu não estou falando de política, tá, gente? Eu estou falando para a gente olhar aquilo que faz parte dos nossos princípios, daquilo que é ético e daquilo que é moral. Não vou entrar nesse caminho, não, mas é porque eu vi uma notícia hoje que eu achei assim um absurdo. Foi muito absurdo para mim essa notícia que você vê que o mundo está acabando mesmo, Deus tem misericórdia, tem que ter misericórdia da gente. Porque a liderança de um povo, ela está conectada com a vida espiritual, sabe? Então, onde há justiça, há alegria. E onde reina a corrupção, o povo vai sofrer, que é o que acontece com a gente. A gente tem vivido um tempo de muita corrupção, porque a nossa liderança, ela não é uma boa liderança. Só que o que a gente precisa aprender com isso? Que quando a gente confia em Deus, o governo pode estar ruim, mas a gente não vai para a ruína, porque a gente passa a servir o Senhor dos Senhores. Então, onde reina a corrupção é para a gente estar sofrendo mesmo. Mas quem vai ter que mudar a nossa mentalidade? A gente. É como se a gente estivesse tendo que ir contra o sistema, porque o Brasil, gente, é um país muito corrupto. Fica um atacando o outro desses governos aí, mas no final todos fazem iguais. Então, é a gente ter que alinhar o nosso coração para que a gente possa romper em quesito de governo. Porque, como os filhos de Deus, gente, a gente precisa estar intercedendo por esses líderes, né? E principalmente os íntegros, para que eles possam se posicionar com coragem. Para que tenha algum representante ali na liderança que seja alguém que leve a nossa voz. Que seja alguém que se posicione ali com princípios, porque senão a gente não vai adiantar, não. Mas igual eu falo, né? Eu sou aquela que crê que, independente de qual governo, independente se esteja na corrupção ou não, a gente tem um Deus que nos justifica e que nos testifica. Vamos para o 11. Ganância nunca produz bênção. Então não vai adiantar a gente buscar desenfreado pelo dinheiro, gente. Porque isso não é um progresso, isso não é resultado. O dinheiro não é resultado do seu trabalho. O dinheiro não é o resultado do seu sucesso. O dinheiro ele pode ser uma consequência. Mas o tanto que a gente tem buscado e corrido atrás por dinheiro, isso tem virado uma armadilha para a gente. Então, a bênção do Senhor, ela pode sim nos enriquecer, mas não com a ganância, porque a ganância ela vai empobrecer a gente, principalmente no nosso coração, com o tempo e também até mesmo os recursos. As pessoas que têm buscado as bênçãos e tentado os resultados apenas pela parte financeira, elas vão perecer. Infelizmente. Infelizmente. O sétimo ponto, obediência sustenta a oração e rebeldia anula. Então, não adianta a gente orar muito e obedecer pouco, que era o que eu era, né, no passado. Eu sempre conto isso para vocês. Eu orava demais, eu intercedia demais, mas eu era sempre teimosa. Então, Deus fazia o quê? Estava ali tentando me moldar, porque apesar de ser teimosa, no final das contas eu sempre fazia. Mas Deus ele vai ouvir o nosso coração quando está alinhado à vontade dele.
Não adianta você ficar querendo ir contra a vontade dele. E seja feita a sua vontade. Não, vai ser feita a vontade dele. Porque a verdadeira oração ela vai nascer de um espírito que está rendido. E se esse espírito está rendido, ele vai querer ser obediente. Eu queria ser teimosa mesmo. Mas chega um momento que a gente se rende. Por quê? Porque não vai adiantar você orar. É meio que as coisas não vão acontecer. Não vão se cumprir. Mas na hora que você alinha seu coração com o dele, é como se você destravasse uma nova etapa da sua vida. Oitavo, trabalho honesto abre portas de provisão e honra. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem persegue fantasia se fartará de miséria. Aqui, está no versículo 19, Deus ele vai honrar o esforço de quem é fiel a ele, de quem semeia com dedicação para colher no tempo oportuno. O que é um tempo oportuno? No tempo certo. Você não está plantando hoje, semeando hoje para você colher amanhã. É no tempo certo. Então, quem vive correndo atrás de atalho, gente, vai vivendo de uma ilusão. Não adianta você querer colocar, né? Hoje em dia tem várias tecnologias, tipo assim, você vai colocar a planta ali na estufa para poder fazer com que ela plante mais rápido, para que você possa colher mais rápido, mas não. Por quê? Porque existe um tempo certo para todas as coisas. Quando a gente fica correndo atrás de atalhos, né? A gente vai viver na ilusão. E isso vai frustrar a gente e deixar a gente cada vez mais vazio. Então comece a tomar cuidado, porque não vai adiantar a gente viver dessa forma, tá? Ponto 9. A verdade que confronta e liberta, mais do que a mentira que agrada. Aqui eu tenho falado muito nesses últimos dias, né? Porque amar alguém de verdade, gente, é falar a verdade, mesmo quando dói. É confrontar com amor. Porque é isso que vai edificar. A bajulação, gente, ela vai alimentar o orgulho e vai deixar a gente cego. Então, a correção é uma forma de cuidado. Uma forma da gente romper ali. Não precisa vir também com um confronto com falta de amor. Eu já te falei 1000 vezes. Você não entende. Não. Vai fazendo perguntas. Eu tava hoje, para mim, foi uma das sessões que eu sei que para a pessoa foi uma das sessões mais difíceis. Por quê? Porque é um assunto que dói. Onde vou chegar e vou falar? Você já sabia da verdade? Por que você não assumiu isso antes? Não. É trazer espaço acolhedor para que a pessoa sinta e se permita sentir e enxergar a verdade. Por quê? Às vezes a gente até enxerga a verdade, gente, mas dói tanto que a gente manipula aquilo ali. A gente constrói e fantasia uma mentira na nossa cabecinha. Então, por amor, saiba trazer a verdade, mas com carinho, com muito amor, com muita sabedoria. O ponto 10 é confiar em si mesmo é tolice. Depender de Deus é sabedoria. Então, aqui, a autoconfiança sem dependência de Deus, gente, ela é muito perigosa. O verdadeiro sábio, ele reconhece que precisa da direção divina. Porque a sabedoria é saber que a gente não sabe de tudo. E por isso a gente precisa confiar em Deus. A gente pode até saber algo, mas a gente precisa continuar confiando no direcionamento de Deus. A gente vai precisar ali continuar caminhando sobre a direção dele. E o 11 é: Deus é justo. O que semeamos, colhemos. Então, ao longo de todo o capítulo, isso vai deixando essa mensagem clara, gente, totalmente claro. Esse 11 aqui, esse ensinamento 11, ele vem para fechar tudo. Ele deixa muito claro: quem anda com retidão vai colher a recompensa. E quem semeia a injustiça vai colher dor. Não vai viver a glória. Então, Deus não vai deixar. Não, não vai adiantar você plantar feijão e querer colher mandioca. Não vai fluir.
A sua vida, às vezes, está do jeito que está por causa das suas escolhas erradas. Por isso que a gente precisa agir com sabedoria. Por quê? Porque a gente não muda para trás, a gente muda para frente. Então, se você está querendo resultados diferentes, comece a plantar coisas diferentes. A gente não sabe a hora que vai nascer, a hora que vai gerar frutos, mas a gente precisa continuar plantando. Porque existem bênçãos, gente, para quem Deus escolhe o caminho com integridade. É para quem a gente que tem que escolher. Quem lembra aqui que está comigo desde o princípio, desde que dia que a gente está orando para a tia da Samara? Pois bem, a tia dela voltou para casa. De surpresa. Deu água no pulmão, essa água virou uma pasta no pulmão, que diminuiu o tamanho do pulmão, depois, por causa da dor, né? Da dificuldade de respirar, diminuiu e contraiu o coração. A tia dela está em casa. Nós clamamos todos os dias pela tia dela. Nós não falhamos um dia. Nós oramos todos os dias que a gente estava aqui na oração de provérbios. Todos os dias nós clamamos por ela. Imagina se a gente tivesse parado. Então comece a entender que para a gente colher algo, a gente precisa semear. Não tem como a gente semear sem a gente plantar. Não tem como a gente colher sem a gente não plantar. E não tem como a gente não plantar se a gente não cuidar. Se a gente não fizer a nossa parte. A conta não fecha, gente. A conta não fecha. Então começa a se posicionar. Começa a mudar aqui, ó. Por quê? Porque a gente vai precisar continuar trabalhando. Não tem como a gente colher se a gente não plantar. Não tem como a gente fazer, querer as coisas sendo que a gente não tá indo. Lívia, mas eu já coloquei minha sementinha ali, eu já cuidei da terra, eu já reguei. Continua regando. Se for preciso, planta até de novo. Começa a buscar novos recursos. Porque no tempo oportuno irá florescer. Mas para isso precisa de paciência. Para isso é necessário paciência. Se você não tiver paciência, você não vai colher. Então tenha paciência. E comece a fazer o que precisa ser feito. Para de cruzar os braços e esperar que a colheita chegue na sua mão. Porque até quando começar a florescer, você vai ter que continuar cuidando. Para que continue crescendo, fortificando, até que gere os frutos. Quer dizer que a guerra contra a tia da Samara acabou? Não. Porque ela voltou para casa, mas ainda está em processo de recuperação. Vai chegar um momento que a gente não vai mais orar por ela, mas ela vai estar conseguindo ali orar por si própria. Então, o que você precisa começar a fazer que você não está fazendo? Qual direção que você precisa ir? Quais são as decisões? Quais as movimentações? Quais as escolhas? Quero muito que você medite nisso hoje, para saber aonde as suas escolhas estão te levando, tá bom? Eu quero que você feche seus olhos para que a gente possa orar juntos. Vamos clamar para que a gente possa encerrar entregando essa semana nas mãos dele, para que ele nos guarde, que a gente está chegando ao final do nosso propósito e com toda certeza
Ele quem vai nos direcionar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, gratidão, ó Pai, pela tua palavra, gratidão por mais um ensinamento, gratidão, ó Deus, por nos direcionar, gratidão, Pai, nos mostrar que no tempo certo irá florescer. Que se ainda não floresceu, mesmo que a gente tenha plantado, é hora da gente cuidar de cada uma dessas coisas. Então eu quero te agradecer, ó Pai, por tudo. Por tudo que o Senhor tem feito, por cada ensinamento, por cada virada de chave, por cuidar do nosso coração. Eu quero te agradecer, ó Pai, de todo o meu coração por tudo que o Senhor tem trabalhado em cada um de nós. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Pai. Que o Senhor continue falando, que o Senhor continue nos direcionando, que o Senhor continue trabalhando. E que hoje seja derramada sobre nós mais essa unção de sabedoria. E que haja cura física, espiritual, mental. Que haja uma porção de ousadia para que a gente continue fazendo o que precisa ser feito. Mas também que desça sobre nós um renovo, ó Pai, para que a gente tenha força de continuar cuidando da terra. Que a gente tenha força de continuar trabalhando ali na terra. Que a gente tenha força de continuar plantando, de continuar fazendo e de continuar crendo. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos direcione, o Senhor nos guie, e que o Senhor comece a nos mostrar, ó Pai, onde e o que precisa ser feito. Guarda a nossa casa, guarda o nosso coração, Senhor, e vai falando infinitamente mais em cada um de nós. Que o Senhor continue abençoando o nosso projeto do Reacende a Chama. Que o Senhor continue trabalhando, ó Pai, em cada coração de cada pessoa que está ali no grupo, trazendo a tua presença, que hoje eles possam sentir o Espírito Santo do Senhor tocar. Para que eles possam ser reacendidos, ó Pai, e queiram viver com o Senhor uma intimidade, um tempo novo. Que eles comecem a entender qual é a missão, ó Pai. Essa missão de espalhar a chama, essa missão de convidar alguém, essa missão de falar do teu nome para as pessoas. Porque essa missão, ela não é só minha. Essa missão é nossa. Que o Senhor possa guardar, ó Pai, um lugar na mesa no dia 17. Para a honra e glória do Senhor, estamos com as vagas esgotadas. Que o Senhor possa guardar cada vida, cada alma. Que os seus anjos já estejam acampados ali na casa da Simone, Pai, guerreando ao nosso favor. E que nesse dia, Senhor, o Senhor fale infinitamente mais em cada um desses corações, trazendo cura, restauração, renovo. Que o Senhor possa falar e fazer infinitamente mais. Papai, fala com teus filhos. Que o Senhor possa visitar a vida da tia do Samara agora, renovando a força, renovando o coração, renovando o pulmão. Que ela continue sendo, ó Pai, esse testemunho vivo para poder falar do teu nome aqui na terra. Obrigada por prolongar os dias dela aqui na terra e nos dar a honra, ó Pai, de receber esse testemunho. Que o Senhor possa continuar fazendo infinitamente mais. E cada vez mais. E que o Senhor possa visitar, ó Pai, cada uma das pessoas que ainda estão no hospital, que ainda estão aguardando, ansiando pela alta. Que o Senhor possa visitar cada casamento. Que o Senhor possa visitar cada vida. Que o teu mover comece a ser feito, ó Pai, sobre cada uma daquelas vidas. Sobre a tua casa, sobre o teu povo. Visita também o nosso coração, ó Pai, porque no nosso fundo, do nosso mais profundo, ó Pai, tem ansiado por uma cura, por uma restauração, por um milagre. Nos visita hoje, Pai, para que comece a acontecer e se cumprir o teu milagre. Obrigada por nos guardar. Obrigada, Deus, por guerrear a nossa guerra.
E obrigada por nos fortalecer dia após dia. E é por isso que oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gratidão, amadas. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Obrigada por mais essa semana. Amanhã teremos mais uma edição do Tadeu. Tadeu, não sei falar ainda. Sente no seu coração, vá. Inclusive, eu estou precisando de testemunhos, seja por escrito ou seja em vídeo, para que a gente possa mostrar para o pessoal de lá, para que eles possam engajar, para que eles possam ver que mesmo quando a gente começa no pequeno, a gente pode ter resultado, que existem vidas que são alcançadas através desse trabalho, existem pessoas que precisam ser alcançadas e que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, se você puder enviar um vídeo, puder estar lá presente também, porque talvez, né, você possa ter a palavra lá em algum momento para poder contar de forma bem resumida como a sua vida tem sido transformada através do devocional. Será uma honra ter você lá com a gente. Não está sendo muito divulgado. A igreja está precisando de encontrar uma engrenagem para que flua, para que, sabe, una e vá mais adiante. Eles não são muito do digital, eles são muito do presencial. E é isso. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Se vocês não puderem ir, divulguem, convide alguém, indica, para que a gente possa fazer esse movimento, né? E mostrar a nossa força, porque eu só estou lá por causa de vocês. Eu só estou lá, eu só existo porque vocês existem. Porque esse movimento aqui acontece porque a gente uniu a nossa força. Então, que a gente possa testemunhar esses feitos juntos, tá bom? Fiquem com Deus, e se Deus quiser, até amanhã.